Bem-vindos ao GERE, curso de Geologia de Engenharia do ERE, Ensino Remoto Emergencial. Nesta aula introdutória, vou falar um pouquinho para vocês sobre conceitos de geologia de engenharia e também um pouco da história de desenvolvimento desta área da geologia. Geologia de engenharia faz parte do grupo de ciências aplicadas da geologia. Junto com a geologia econômica, a geologia de engenharia, ela descreve o meio ambiente e sua reação diante da solicitação de obras e serviços. Então, ela faz uma relação entre as atividades humanas e as características geológicas dos terrenos e do meio ambiente. Bom, para utilizarmos os conceitos e a prática de geologia de engenharia, precisamos dos conceitos de geologia básica. E aí entra a geologia teórica, com a geologia física, onde estudamos a geodinâmica externa e interna da Terra, a geologia histórica, com todo o conhecimento de estratigrafia, paleontologia, paleogeografia, tem também a mineralogia, a petrografia macroscópica, microscópica, a sedimentologia, a ciência das rochas metamórficas e a ígnea. Assim, a geologia econômica também atua entendendo a formação dos minérios, dos hidrocarbonetos e a exploração da água subterrânea. Mas, para isso, também precisa de obras e serviços. E aí há uma interface entre geologia de engenharia e geologia econômica. Então, não podemos trabalhar isoladamente com geologia de engenharia sem termos como base de nosso conhecimento toda a parte da geologia básica, a geologia física, a geologia histórica e também um pouco da geologia econômica. A disciplina Geologia de Engenharia está no 7º período do curso de Geologia da UFMG. E é o local exato para inserir esta disciplina, pois já foi visto até o 7º período, durante o 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º período, grande parte da geologia teórica, da geologia básica, que sustenta as atividades da geologia de engenharia. Não vou mostrar para vocês nesse curso conceitos inéditos com relação à geologia básica, mas vamos aprender nesse curso como raciocinar, como aplicar estes conceitos para orientar o homem na execução de obras e serviços em função do tipo de comportamento ou potencialidades ou limitações que os terrenos geológicos oferecem diante das solicitações. Entendido isso? A geologia de engenharia, ela atua em diversas áreas, né? A gente pode aplicar a geologia de engenharia para fazer gestão de áreas urbanas, para planejar rodovias, trabalhamos muito com gestão de risco geológico, estabilidade de taludes, barragem, túneis, cartografia geotécnica, materiais de construção e muito mais. Aonde tem a relação homem-obra do homem sobre o terreno geológico, nós atuamos, né? Então, a GE, que é a Geologia de Engenharia, atua aonde tem essa interação, né, do ser humano, das obras humanas com a Terra, não é isso?
Então vamos no conceito de geologia de engenharia, né? A Associação Internacional de Geologia de Engenharia, IAEG, né, em inglês, International Association Engineering Geology, em 92 definiu que a geologia de engenharia como a ciência dedicada à investigação, estudo e solução de problemas de engenharia e meio ambiente decorrente da interação entre geologia e os trabalhos e atividades do homem, bem como a previsão e desenvolvimento de medidas preventivas ou reparadoras de acidentes geológicos. Quem trabalha com GE é muito importante, porque a gente tem um papel social, a gente tem um papel de levar o conhecimento da geologia para as outras áreas, né? As áreas da engenharia, as áreas da arquitetura, e desvendar qual é o papel das rochas, né? Qual é o comportamento das rochas, o comportamento dos solos diante de uma solicitação de engenharia. Então, é como que os materiais geológicos se comportam, reagem, né? E até em que eles são úteis às atividades humanas, tá certo? Tá aí, né, um destaque para a nossa definição da nossa disciplina. Então, a geologia de engenharia, aqui a gente resume a definição, né? Ela é a geociência aplicada que se dedica ao domínio técnico, né, da interface entre a atividade humana e o meio físico. Acho que todo mundo está feliz porque deu para entender isso, né? A geotecnia, ela é uma variação, né? Ela é uma área interdisciplinar onde atuam o pessoal da geologia de engenharia e o pessoal da engenharia que trabalha com mecânica dos solos e mecânica das rochas, tá certo? Então, a geologia de engenharia, ela associa os materiais geológicos às obras de engenharia, ela faz uma orientação, ela orienta o uso dos terrenos em função do seu comportamento. E para a gente entender o comportamento dos materiais geológicos, nós temos que trabalhar com mecânica, não é isso? Tanto o comportamento dos solos quanto o comportamento das rochas. Então, é a mecânica das rochas. Muito bem. O que a gente está vendo aqui? O desconhecimento, que causa medo, né? A investigação e a curiosidade e a felicidade pelo entendimento. Então, quais são as ações e atuações da geologia de engenharia, né? Quais são as ações da geologia de engenharia? A geologia de engenharia tem esses objetivos, né? Uma fase, ela tem que compreender para não sentir medo, então ela tem que entender, diagnosticar sua natureza e em sua dinâmica os fenômenos geológicos, geotécnicos envolvidos nas interrelações, solicitação do meio físico geológico. Então a gente precisa de entender a dinâmica da natureza, a dinâmica dos fenômenos geológicos que ocorrem em um determinado ambiente e como que vai ser a relação dessa dinâmica com as solicitações do meio físico, né, em função das atividades humanas. Quando a gente entende essa dinâmica, nós podemos apoiar a engenharia na formulação das soluções adequadas, zelando, né, pela perfeita aderência fenômeno-solução. Então, a gente pensa junto com a engenharia na construção dessas soluções. E aí, a gente tem que acompanhar a implantação da solução escolhida, sugerindo, né, ajustamentos técnicos eventualmente necessários. E depois do acompanhamento das obras, é
importante sempre lembrar que nós precisamos do monitoramento, né? O monitoramento constante, porque os materiais, as obras, elas também se deterioram, assim como as rochas sofrem intemperismo e decomposição e vão mudando o seu comportamento ao longo do tempo. Tá certo? Então, auscultar o desempenho da solução implantada, propondo eventuais medidas corretivas. Então, a geologia de engenharia, ela tem esta ação. Bom, alunos e alunas, infelizmente, a geologia de engenharia é uma área da geologia que evoluiu muito em função de desastres que ocorreram, acidentes graves que ocorreram, e todos decorrentes do desconhecimento do comportamento de rochas e solos, enquanto havia, né, a construção de obras de engenharia. Por exemplo, vários túneis desabaram, várias barragens se romperam, e esses casos históricos fizeram com que a ciência, né, geológica evoluísse muito para esse lado da geologia de engenharia. E aqui eu vou contar para vocês o caso de Vajont, que é uma barragem na Itália, que se rompeu por um simples, quer dizer, a barragem não se rompeu, mas houve um transbordamento da água do reservatório para uma vila e matou 2.600 pessoas em função disso. E foi simplesmente um escorregamento de um calcário que tinha as suas camadas mergulhando no sentido do reservatório, né? Eles fizeram cortes para poder adaptar o reservatório de água, e um dia os engenheiros ouviram uns barulhos, né? Uma movimentação, umas trincas, falaram: a gente não sabe o que é isso, deixaram para o dia seguinte, dar uma olhada, e aí houve uma ruptura do calcário. Então vamos ver um pouco desse processo, né, desse acidente que aconteceu na Itália. Aqui vocês estão vendo a localização, né? E foi em 1963 que houve esse acidente. Aí um mapa, né, topográfico do reservatório. A barragem ficava aqui, ó, tá? E aqui embaixo a vila. Umas cenas, né, de 1963. 30 milhões de metros cúbicos de água foram deslocados com esse escorregamento. A cidade de Longalore. E toda, né, a área devastada em apenas 12 minutos, né? 2.600 pessoas morreram em função desse acidente terrível. Foi provocado um tsunami, né, em função do escorregamento do calcário. Esse outro vídeo traz uma simulação, não sei se vocês estão vendo aqui a demarcação do local onde houve o escorregamento, o reservatório aqui, e o calcário então veio direto. Vamos ver a simulação. Olha o deslocamento de água, né? E o transbordamento dessa água por cima da barragem. A barragem não se rompeu, a barragem de concreto continuou lá, não teve uma trinca.
Muito bem. Agora, para dar o tempo de nossa aula, né? Eu quero que vocês assistam um vídeo, ele tem 1h20 de duração. Com esta aula e mais o vídeo, vocês terão suas 2 horas aula de Geologia de Engenharia, desta quarta-feira, e é um vídeo muito legal, né, do canal Terra 001, do professor Gael, que fala sobre geologia, sociedade e meio ambiente e a geologia de engenharia. O link é esse aqui, eu vou disponibilizar, o link já está disponível para vocês na nossa plataforma.